Gente querida, o texto é o texto do livro de Reis. Segundo o livro de Reis, você vai ver comigo aqui, que texto fantástico, tão desafiador, e eu espero que seja desafiador para o seu coração, tanto quanto tem sido para o meu. E o foco aqui é o seguinte: nós vamos orar com as nossas expectativas, enchendo nossa alma, o nosso coração diante de Deus, à vista de um novo ano, novas possibilidades que se abrem. O que você vai colocar diante do Senhor? Foi a oportunidade que esse profeta do Senhor, Eliseu, teve. É o capítulo 3 do segundo livro de Reis, a partir do verso 9. Todo mundo aí enxergando nesse lusco-fusco aqui do ambiente? Talvez tenha gente que não esteja enxergando bem, mas o texto vai ser projetado aqui. O texto diz assim, verso 9: havendo eles passado, Elias e Eliseu, Elias disse a Eliseu, e aqui está o desafio e a proposta. Você conhece o texto, ou talvez você não conheça o texto, mas o que se passava aqui? Deus já havia determinado que Eliseu deveria ser o sucessor do grande profeta Elias. Elias tinha sido um profeta grande, extraordinário. O fogo de Deus caiu para consumir uma oferta que Elias tinha colocado como um repto, como um desafio, diante de 850 profetas de Baal. Elias sozinho do outro lado, e ele fez uma oração curtíssima: Senhor, manda fogo dos céus para esse povo saber que Tu és Deus e eu sou o Teu servo. E o fogo caiu. Que homem impressionante. E muita coisa espetacular acontecera no ministério de Elias. Mas Deus já havia determinado que Eliseu seria o seu sucessor. E esse texto que a gente começa a ler aqui dá conta dos últimos movimentos da trajetória de Elias com o seu discípulo Eliseu, já designado sucessor de Elias. Então, é aí que Elias diz a Eliseu, como a gente começou a ler: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, e aqui está o coração de Eliseu colocando diante de Deus e diante do profeta um pedido: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Eliseu avaliou a situação e pensou o seguinte: bom, o que de mais importante e urgente eu preciso é desse Espírito de Deus que operou, que usou de maneira tão espetacular o Senhor Elias. Eu preciso da mesma bênção, da mesma graça, porque qual é a chance que eu tenho de dar continuidade a esse ministério diante de tantos e tão grandes desafios, se não houver do mesmo Espírito que tem havido sobre a sua vida, na minha vida? Foi esse o pedido. Peço-te que me toque por herança porção dobrada. E aqui Eliseu pediu aquilo que era cabível aos primogênitos herdeiros. Ao primogênito, segundo a lei de Moisés, caberia uma herança em dobro relativamente aos demais filhos. E foi isso que Eliseu pediu. Então, verso 10 declara o seguinte: tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, as suas de Eliseu, rasgou-as em duas partes. E o verso 13: então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Peço-te que me toque por herança
porção dobrada do teu espírito. Diante da pergunta, da proposta de Elias, pede-me o que queres que te faça. Eu queria pensar com vocês aqui para a gente orar um minutinho só. Se você pudesse pedir uma coisa só, o que é que você pediria? E aqui, as sugestões que eu vou dar não são para você acatar de jeito nenhum. Eu só estou cogitando o que pode passar na cabeça de uns e de outros. Alguém, não estou dizendo que você pensa desse jeito, mas alguém poderia pensar o seguinte: gente, vai virar o ano, e vem aí a mega sena da virada, são 280 milhões, é um prêmio extraordinário. Agora, pensa sem hipocrisia, sem hipocrisia, porque eu não estou pedindo para você levantar a mão, quem cogitou dessa expectativa, mas que faria uma diferença enorme na sua vida. Você já pensou? O dízimo de 280 milhões, 28 milhões, deve para a gente construir uns, sei lá quantos, uns 30 prédios desses aí. Alguém poderia pensar diferente, talvez de uma maneira um pouco mais comezinha, dizendo o seguinte: olha, para mim bastaria o seguinte, para o ano que vem, eu quero só o seguinte, eu quero perder 10 quilos. Pô, ninguém pensou nisso? Não? Porque como é que diz a meninada? O pânceps que se formou nesse período precisa sair urgentemente. Como já disse alguém muito sabiamente, acho que um nutricionista, um brincalhão, um stand-up comedy desses, não sei, falou o seguinte: o problema não é o que acontece entre o Natal e o Ano Novo. O problema do pânceps é o que acontece entre o Ano Novo e o Natal. Não é verdade? Alguém mais poderia pensar o seguinte: tem tanta vida glamurosa por aí. Novamente, não estou imaginando que você tenha cogitado assim, pensando na grande expectativa para o ano que vem. Mas, gente, da noite para o dia, tem umas pessoas que saem do nada, do quase nada, e viram uma celebridade, um negócio impressionante. Esse ano mesmo, um jovenzinho simples, singelo, mas que joga muito futebol, jogando no melhor clube do planeta, nem preciso dizer para vocês qual é. Morador de São Gonçalo, se mudou para a Espanha. E ele deu uma entrevista, um Vinícius Júnior, aqui nosso vizinho de São Gonçalo, 17 anos, da noite para o dia, em meses, pouquíssimos meses, ganhou aquilo que talvez esteja no coração de uma boa parte da garotada de 16 anos para baixo, que gosta muito de futebol, virou uma celebridade de futebol internacional. E ele deu uma entrevista tão singela, tão simples, agradecendo ao Flamengo. Ele disse assim: agradeço muito ao Flamengo que me tirou de São Gonçalo e me levou para Madrid. Ofendeu a garotada, o pessoal lá, os habitantes de São Gonçalo, é verdade. Gente querida, claro, eu estou aqui brincando com vocês um pouquinho, para vocês relaxarem e pensarem o que é que de importante existe para você pedir e colocar como alvo diante de um ano novo que vai se abrindo para a sua vida. Alguém mais seriamente pensaria: ah, meu Deus, se me for dada a oportunidade, está sendo dada a você, nós vamos orar aqui, de pedir uma coisa só a Deus. Claro, eu peço saúde, porque sem saúde eu não consigo viver bem. É um pedido lícito, justo, que nada tem a ver com essas bobagens aqui que eu andei falando. Alguém mais diria: Senhor, tudo que eu queria pedir, colocar na tua presença, é a estabilidade da minha família. Quero ter os meus filhos bem diante do Senhor, na minha casa. Eu quero que, pela tua graça, haja bênção dentro de casa. Esse texto aqui sugere algumas diretrizes e uns princípios muito especiais, que eu quero enunciar para vocês rapidinho, para a gente orar.
O que é que você pode colocar diante de Deus como o grande pedido, a grande questão, aquilo a ser derramado aos pés do Senhor como uma espécie de foco da sua vida? A gente está diante de um novo ano, são oportunidades novas que vão se abrir para a sua vida, para a minha vida, da gente viver mais e melhor na presença do nosso Deus. O que é que você vai pedir se essa mesma proposta estiver sendo colocada diante da sua vida? Pede-me o que queres que eu te faça. Você que conhece as Escrituras sabe que exatamente a mesma proposta Deus, em sonhos, colocou diante do rei Salomão. Pede-me o que queres que eu te dê. Aparece no registro do primeiro livro de Reis, capítulo 3. Gente amada, primeira coisa que esse texto diz para o meu coração, para a gente colocar diante de Deus e orar agora, é o seguinte: você, entre tantos pedidos importantes, urgentes, necessários, que não tem a ver com as trivialidades da vida, mas de coisa importante, você coloque diante de Deus como alguma coisa que haverá de governar os seus melhores e maiores esforços nesse próximo ano, o que seja de fato e de verdade essencial, fundamental, o mais importante na sua jornada e na sua caminhada. Pensa no seu coraçãozinho, alguma coisa que seja crítico, que seja completamente fundamental. Foi o que Eliseu fez. Você viu? Ele refletiu: meu Deus, como é que eu vou substituir um profeta com o gigantismo profético, com os frutos, com o impacto do seu ministério aqui nessa terra, a menos que Deus me visite com o que não me pode faltar? Uma porção do mesmo Espírito que há sobre ti. Então, o recado do Espírito Santo para você orar comigo aqui, para nós orarmos juntos, é o seguinte: mire o que não pode faltar à sua vida. Mire o que seja o mais importante, o mais fundamental. Ore a oração de Davi no Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Amém, meus queridos irmãos e irmãs? Você se lembra do quadro? Certamente você se lembra de Marta. É um quadro clássico. Marta hospedando Jesus na sua casa. Texto bíblico dos evangelhos diz lá que Jesus chegou àquela aldeia chamada Betânia e se hospedou na casa de Marta. E o texto diz que Marta e Maria estavam ali com Jesus, Marta de um lado para outro, fazendo o que pareceria lógico, natural, a uma pessoa hospedeira ali de Cristo, do próprio Mestre. E Jesus lá pelas tantas diz assim: Marta, você anda inquieta e perturbada com muitas coisas, poucas coisas, entretanto, são necessárias. Aliás, uma só. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, se você vai colocar seu coração, sua vida diante de Deus agora, para essa oração, na expectativa de concentrar os seus melhores esforços, os seus maiores esforços, para um ano muito mais abençoado, vitorioso, bem-aventurado e próspero diante do Senhor e diante dessa duríssima e tão desafiadora vida, concentre-se, peça o mais importante, o que não lhe pode faltar. Foi o que Eliseu fez. Eu não posso prescindir da graça de Deus, do poder do Espírito Santo sobre a minha vida. Jesus, na conclusão do Sermão do Monte, tratou da mesma coisa, você se lembra? Não andem ansiosos pela vossa vida. Encerra o texto dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar
o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, talvez você cogite no seu coração diante dessa proposição, peça o importante, peça o fundamental, peça o essencial, busque com todas as suas energias a graça, a bênção, a unção, o poder do Espírito Santo, sem o que você não dará conta dessa vida. Talvez você me pergunte, e as demais coisas importantes? Não é me tornar uma celebridade, ganhar muito dinheiro, nada disso, mas a saúde, mas a família, mas um emprego decente, digno, mas as questões que têm a ver com coisas super importantes, que fazem a agenda difícil da vida de tantos de nós. Como é que a gente faz com essas coisas? Não devo pedi-las numa hora assim? A questão é o seguinte, é isso que Jesus e a sua palavra nos ensinam. Não transforme essas coisas muito importantes, do tipo saúde, e o recurso, e o trabalho, e a estabilidade em família, e o bom casamento, e o ajuste dos filhos, coisas super importantes, mas não faça desse super importante o mais importante, aquele elemento que a gente diria sine qua non, aquela condição sem a qual sua vida não pode avançar. O drama e a tragédia espiritual se abate sobre o coração de um crente mesmo, quando essas questões, por mais importantes que sejam, se tornam as capitais, as mais críticas, as mais importantes. É como se o recado do Espírito do Senhor fosse o seguinte, olha, e a palavra de Deus, a gente cantou agora mesmo, Filipenses capítulo 4, me estimula a colocar diante do Senhor estes pedidos todos, mas eles têm que ser, por mais importantes que sejam, uma espécie de satélites em torno desse grande e fundamental pedido e desejo para nutrir seu coração daqui por diante, se já não tem nutrido a sua alma e a sua vida assim. O que mais eu quero é ter plenitude de Deus na minha vida. É a grande oração de Paulo, orando pela igreja dos Efésios, capítulo 3, para que vocês sejam todos tomados pela plenitude de Deus. Gente, eu sei que é difícil pensar assim, mas você sabe, basta dar uma olhadinha à sua volta. Gente que tem esses elementos importantes todos da vida, tem bons recursos, tem bons empregos, tem famílias razoavelmente bem estruturadas, tem boa saúde e não tem o essencial. Jesus raciocinou da mesma forma. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua própria vida, perdendo-se ou perdendo a sua própria alma? Então, meus queridos irmãos e irmãs, peça que Deus inflame, incendeie o seu coração mais do que nunca, com essa dosagem do Espírito de Deus. Peça como Davi pediu, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Eu posso ficar sem todo o resto, mas sem essa bênção, sem essa graça, e me permitam dizer, é a Bíblia que me diz, eu sei que é difícil eu pensar assim, mas a Bíblia diz que se o custo de determinado espinho na sua carne, de determinada luta grave e séria que você esteja a viver, de determinada pressão de tribulação que se tenha abatido sobre a sua vida, se o custo disso tiver como contrapartida o bônus de uma vida agarrada mais do que nunca no Senhor, cheia do Espírito de Deus, vivendo na elevação da altura do terceiros céus, é para dizer, como Paulo, segundo aos Coríntios capítulo 12, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que Deus, Jesus, disse para Paulo, acomodando o seu coração, foi o seguinte: a minha graça te basta. Segunda instrução, para você avançar nesse novo ano de 2019, com graça, com bênção e com vitória. Gente amada, cada vez que eu leio esse texto, me assusta e me espanta o abuso do pedido de Eliseu. A ousadia, a ambição, a completa ausência de
tibieza, de hesitação, de timidez, de incredulidade. O que Eliseu pediu, você viu comigo. Eu peço que sobre a minha vida esteja o dobro da graça, da bênção do Espírito que há sobre a sua vida. Vocês não acham que foi abuso demais? Ambição demais? Meu Pai do céu, ter um ministério similar ao ministério de Elias já seria uma coisa extraordinária, magnífica, esplendorosa. Entretanto, Eliseu mira segundo a riqueza da palavra de Deus e das promessas, e diz: não, eu quero o dobro. Sugestão para vocês, aqui comigo, para nós orarmos. Você que mira uma vida profunda com Deus, que precisa da saúde, do emprego, da estabilidade em família, dessas soluções milagrosas que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, todas elas agarradas a esse foco principal, o que você não pode deixar de ter: vida com Deus, vida na presença do Senhor. Peça, mas peça de maneira avantajada. Peça com a ambição espiritual de quem crê no Deus das grandes coisas. Lá está dito no Salmo 126, tão bom, tão próprio, para uma hora de gratidão como essa que nós vamos fazer. O Senhor nos alegrou e nos abençoou com grandes coisas. O salmista diz: grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele não se refere a pequenas coisas, a coisas feitas de maneira parcimoniosa. Deus fez grandes coisas. E eu desejo colocar a minha vida diante do Senhor aqui, junto com vocês, para esse momento de oração, dizendo: Senhor, se é para pedir da Tua graça, eu não quero uma porção pequena, não. Esse pedido conta com inteiro aval de Deus. E é a medida da proporção do seu coração em fé que vai dar conta da medida do cálice da sua vida sendo cheio da graça e da bênção do Senhor. Se você quer uma vida grandiosa diante de Deus, você precisa colocar esse pedido na medida dobrada, tal como fez Eliseu aqui nessa sua oração diante de Elias. Meu querido irmão, irmã, a medida dessa ambição é sempre dada também pela medida e pela intensidade com a qual você haverá de perseguir esse seu pedido diante do Senhor. Salmo que eu acabei de citar aqui, mais de uma vez, Salmo 27, o salmista diz: uma coisa peço ao Senhor, e conclui dizendo: e a buscarei. Vou pedir em dobrada medida, e a evidência de que estou pedindo muito é que vou me empenhar em buscar muito, na mesma proporção, no desejo avantajado de uma graça, de uma bênção que me possa inundar a vida e o coração. Uma coisa peço e a buscarei. Eu quero pedir muito, quero fazer como no Salmo 81, abre bem a boca e tá encherei, significa dizer, vou perseguir, vou buscar com intensidade essa bênção e essa graça na mesma proporção da largura da ambição que Deus colocou no meu coração. Finalmente, meus queridos irmãos, o texto sugere: peça o importante, peça o mais importante, peça em medida robusta, larga, avantajada, profunda. A Bíblia fala tantas, inúmeras vezes sobre isso. Ezequiel capítulo 47, o rio vai sendo medido passo a passo, à medida que a profecia avança, até que se tratava de um rio que o profeta não podia atravessar. Referência à largueza, à grandeza, à fluidez, ao poder, à superabundância da graça de Deus que pode vir na direção da sua vida. Mais ainda, esse texto aqui sugere que eu preciso pedir o importante, o mais importante,
o decisivo, aquilo que não pode faltar, e as demais coisas, sim, colocadas diante de Deus, desde que não transformadas no mais importante. Eu preciso colocar minha vida no Senhor, com o coração em fé, largo, quero dobrar da medida, quero dobrar da porção. Mas finalmente o texto indica, lá no finalzinho, a ação de Eliseu, diante da partida extraordinária, impressionante, de Elias sendo alçado aos céus, em carros e cavalos de fogo. Eliseu toma o seu próprio manto, rasga-o em dois, como quer dizer, agora se encerrou esse ciclo de uma vida menor. Toma o manto de Elias, com o manto de Elias dobrado, bate nas águas do Rio Jordão, da mesma forma como Elias havia feito anteriormente. As águas se abrem, ele invoca o Deus de Elias. Onde está o Senhor, Deus de Elias? O que isso pode trazer para o meu coração, para o seu coração? Se você deseja mesmo, para esse novo ano, um patamar diferente, de graça, de bênção, uma vida em porção dobrada, e as questões periféricas, mas super importantes, quem sabe tratando de uma carreira, de um emprego, de saúde, de tantas coisas que dependem da provisão de Deus, você precisa começar agora, tanto a buscar agora, essa história, você sabe, clássica. Preciso, de volta a um exemplo pequeno, preciso melhorar minha saúde, minha condição de peso ou qualquer coisa assim, sem falta, no dia 7 de janeiro, porque afinal de contas ainda vem dia 31, depois tem dia 1º, uma relaxadinha, no dia 7 sem falta eu começo. Você quer mesmo, tem que começar agora. Eliseu começou imediatamente, orou, colocou sua vida diante de Deus. Elias já tinha ido embora para os céus, pegou o manto de Elias e começou na mesma hora, começou a buscar, começou a viver um padrão novo de vida, começou a exercitar-se nessa fé, naquilo que havia sido construído no seu coração. Porção dobrada tem que começar a se aplicar na minha vida, aqui e agora. Meus queridos irmãos, é para já. Quer mais vida com Jesus? Quer mais vida com o Senhor? Há coisas que você tem que fazer que dependem de uma intervenção sua. Por exemplo, uma carreira vitoriosa, você precisa estudar mais, você precisa dar mais duro, tem que começar já, imediatamente já, agora, para a glória do Senhor. Isaías capítulo 55, texto diz a respeito desse grande pedido que tem que nutrir minha alma e sua alma, o nosso coração diante de Deus, na abertura desse novo ciclo de 2019. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O texto indica que não haverá todo tempo para eu colocar minha vida diante de Deus, para achá-lo em larga medida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Agora o Senhor está perto, perto está o Senhor. A hora de começar uma vida diferente, num patamar novo, no horizontes mais largos diante de Deus, para a glória do seu nome, é agora. Por isso eu quero chamar vocês para uma oração. Você pode orar sim, sem dúvida, por essas causas muito importantes. Nós vamos orar aqui, novamente, com a gratidão enorme, por ter Mauro aqui com sua casa. Ele pediu que a gente orasse com gratidão a Deus, nós vamos fazer essa oração. Você pode vir, mas trazendo essas questões. Gente amada, questão crítica, pendente, importantíssima, não resolvida no ciclo desse ano que se passou. Mas pense no seguinte: de nada vai adiantar o novo emprego, a estabilidade na família, a saúde, se sua vida se distanciar do Senhor. Se você for pobre da graça de Deus, se não houver bênção no seu coração diante do Senhor, eu quero a coisa mais importante, quero porção dobrada de Deus na minha vida, quero coração cheio do Senhor, bênção do Senhor para a minha vida e para o meu coração, oração que conta com o aval de Deus. Ele haverá de me conceder esta dobrada porção.
e estes apêndices benditos, de que a nossa vida tanto depende, a intervenção na saúde, na casa, na família, nos negócios, na vida pessoal, nos filhos. Ah, meu Deus, como são importantes essas questões. Elas apenas não podem governar a minha vida como se fossem a mais importante questão da minha vida. Mas Deus tem graça e bênção para essas questões também. Eu é que sei, profecia de Jeremias, capítulo 29, que planos tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para dar-vos o fim que desejais. Então me invocareis, e eu responderei a vós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a medida da porção dobrada. Ó Deus, quero porção dobrada da tua bênção e da tua graça sobre mim. É buscar o Senhor de todo o nosso coração. Tanta gente querida, nós vamos colocar todos eles diante do Senhor agora. Estou vendo aqui também, lembrando de pedir pela Ana Maria, não é isso, meu querido? Pedir que haja bênção e graça sobre a vida dela. Tanta gente mais, nós vamos pedir. O Gonçalo está ali, pai da Ana Maria, pedir que haja bênção para a vida dela. Vamos orar, gente amada. Vamos orar, colocar o nosso coração diante do Senhor. O que de mais importante pode haver para a minha vida, do que uma vida bem perto do meu Deus. Senhor bendito, nós nos sentimos muito gratos ao Senhor, que nos socorreu, que guardou as nossas vidas, que protegeu o nosso caminho, que alumiou nossos passos, que alargou sobre os nossos pés o caminho estreitíssimo, que nos protegeu no vale da sombra da morte, que nos poupou a vida, que nos livrou da ira do inferno, que nos tirou dos dentes de Satanás. O Senhor que nos alcançou com o seu braço estendido e a sua mão forte. Louvado seja o teu nome por tantas vezes em que tua palavra nos veio ao coração como um orvalho fresco a temperar nossa alma, as nossas emoções, a renovar-nos a fé. Bendito seja o grande nome do Senhor, que ouviu ao nosso clamor, aos pleitos que colocamos diante de Ti. Pai Celeste, Te louvamos tanto pelo nosso tão precioso e amado irmão Mauro Belesse, porque o Senhor o tem mantido firme na Tua bendita e tão poderosa palavra. Senhor, sei que Ele tem dito e queremos dizer juntos: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a Ti somente. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha vida. Ó Deus amado, é por isso que rogamos o mais importante, que o Teu Espírito Santo nos inunde, que seja de fato um rio que não se possa atravessar. Ah, Pai Celeste, já temos vivido tanto e tantas bênçãos, mas sabemos que o Senhor tem muito mais. Por isso é que escancaramos a porta do nosso coração, a rogar que Tu nos visites de maneira nova, inédita, como nunca antes na história da nossa própria vida pessoal e desta igreja. Ó Pai Celeste, visita-nos com renovada graça e superabundante poder. Guarda as nossas vidas do desvio, da tentação, do mal. Ó Deus, Teu servo, o rei Salomão, recebeu de Ti aquele pedido excelente, sabedoria. Mas mesmo ele andou por caminhos estranhos ao Senhor no final da sua vida,
Por isso é que rogamos, conhecendo a fragilidade do nosso coração, a fraqueza dos compromissos que assumimos contigo, os quais não podemos bancar, a não ser pela tua graça, que tu nos sustentes na tua presença, que tu nos livres do mal, que tu nos guardes da tentação, que tu nos livres de apostatarmos da fé, que tu nos livres de virarmos as costas para o Deus da nossa vida. Ó Pai Celeste, visita a tua gente, o teu povo, com esta graça melhor do que a vida. Bendito Deus, te pedimos dobrada porção. Tanto o Senhor já nos visitou, mas agora os desafios pedem uma graça em proporção dobrada, ampliada, multiplicada, segundo a riqueza imensa, incomensurável dos tesouros celestiais. E ajuda-me e aos teus servos e servas a sairmos desde já para uma vida renovada, diferente, como Eliseu, usando a capa de Elias e vivendo essa bendita, nova, especial, extraordinária atmosfera da operação milagrosa de Deus nas nossas vidas. Ah, meu Deus, que esse seja um ano especialmente vitorioso, em que Cristo receba muitas glórias por meio das nossas vidas, o nosso trajeto, as nossas vitórias, as conquistas do teu nome, o anúncio ousado da tua palavra e do evangelho da salvação que nos alcançou. Quanto a estas coisas tão importantes, a saúde do Mauro, da Ana Maria, do Edson, meu Deus bendito, nós pedimos que a cura lhes seja dirigida de maneira completa e total. Pai Santo, tua graça está com eles, mas rogamos que a bênção se traduza também na forma de um conforto maior para o seu corpo. Que o Senhor faça assim de maneira maravilhosa. Nossos filhos, Pai Celeste, as famílias, ah meu Deus, nos vieram como herança do Senhor. Toma-os em tuas mãos, que este seja o ano da restauração completa de famílias inteiras no nosso meio. Meu Deus, obrigado pelo teu socorro, pela tua mão forte sobre nós. Ajuda-nos a marcharmos de maneira resoluta, altaneira, determinada, altiva, olhando para o alto, olhando para as mãos do nosso Deus, olhando para a face gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém.